Nos últimos anos, a gente tem sido obrigado a escolher o menos pior, o que rouba mais faz, ou eu vou votar nesse candidato, mas só pra não votar naquele. Vota em qualquer um, menos nesse candidato. E com isso, o cenário do Brasil, das nossas vidas, tem se tornado cada dia pior. E a gente sabe que fazer essa escolha novamente em outubro só vai trazer os mesmos resultados ou resultados piores. Então tá na hora da gente tomar uma iniciativa e votar em alguém que traga realmente proposta, plano de governo e tenha qualificação para estar na presidência, para estar no cargo público. Pessoas que pensam, sim, da forma que a gente se identifica, mas que traga mais do que isso, não só uma ideologia elaborada para conquistar votos. A gente vê políticos usando de diversas artimanhas para que conquiste um eleitorado. Seja eles oferecendo celulares, adotando uma identidade que nem existe, simplesmente para ganhar voto daquelas pessoas. Por exemplo, eu sou o pai dos pobres, e na verdade não faz nada para mudar, para melhorar a vida daquelas pessoas de verdade. E aí, a gente tem que parar pra pensar, eu quero viver isso por mais 4 anos? Porque eu não quero, e 48% dos brasileiros também não quer. E dentro desses 48% no qual eu me encaixo, e talvez você também se encaixe, a gente precisa se unir e fazer a diferença para que em outubro a gente possa mudar esse cenário. Esse vídeo é o primeiro de uma sequência de vídeos que vão trazer as propostas do Partido Missão, o plano de governo, e nesse vídeo eu trago a minha proposta favorita do partido, que é o plano de segurança pública. E o primeiro deles é um conjunto, mas um desses planos, o primeiro deles que eu venho falar aqui, é a guerra contra o crime organizado. Hoje em dia o Brasil está tomado pelo crime organizado. Todo lugar do Brasil existe uma facção já instaurada em algum território. Muito desse território a polícia não entra. Existem cidades que viraram cidades fantasmas. Assim, quanto menor o beco, menor a rua, mais fácil é para esses criminosos se esconder. Então eles aproveitam da situação da favela, da favelização, para manter o seu domínio naquele território, onde o Estado já perdeu totalmente o poder e a polícia não consegue entrar. E aí vem um segundo plano de governo, que é a desfavelização, que isso vai reduzir também o domínio do crime organizado. O crime organizado, que às vezes a gente pensa que tá lá no Rio de Janeiro, mas também tá aqui no Espírito Santo, tá aí na sua cidade, no seu estado. Tem cidades aqui, por exemplo, em Cariacica, teve uma chacina, onde uma família foi morta esse ano, aqui no Espírito Santo, porque simplesmente não aceitava as ordens desses criminosos. Então, esses criminosos se instalam e passam a ser a lei dali. E, infelizmente, o nosso estado perde totalmente o controle sobre essas áreas, sobre esses criminosos. E eles fazem as leis do jeito que eles querem. E a gente às vezes as pessoas têm uma imagem de que eles são coitadinhos, eles não são coitadinhos, eles não são vítimas, eles são psicopatas. E aproveitam dessa vida do crime pra satisfazer os desejos de psicopatia deles, sabe? Eles conseguem matar, eles conseguem torturar. Tudo que um psicopata faz em outro país que a gente vê e não vê no Brasil, a gente pergunta por que nesses países tem tanto psicopata e aqui no Brasil não tem? Os psicopatas simplesmente podem estar aí nesse crime organizado. Isso é uma visão pessoal minha, é uma coisa que eu acredito, mas eu acredito que a maioria desses faccionados são psicopatas. Mas enfim, voltando a falar da proposta. A primeira proposta do Renan é assim que ele assumir o poder, ele vai declarar um estado de alerta. Ou seja, ele como presidente, ele vai colocar como foco acabar com o crime organizado, retomar as áreas, colocar a polícia pra enfrentar esses criminosos, prender todo mundo, e quem resistir vai ser morto, porque resistiu. Se entregar, vai ser preso. Simples assim. Segundo ponto, o direito penal do inimigo. Isso é o quê? Quando a população comum, que não comete crime, ela vai ter o direito dela garantido. A pessoa que cometeu o crime, ela vai vir em segundo lugar. Ela perde os direitos dela, como se diz. Hoje em dia, a gente vê que os criminosos, os presos, eles têm mais direitos do que a população de bem. Eles têm mais direito, eles têm mais privilégios, né? A saúde deles é priorizada, eles têm que ter boas condições, boa alimentação. E a maioria da população que ganha salário mínimo não consegue manter isso. O SUS não funciona, que é o que a maioria da população faz e não funciona. A segurança pública não funciona. A maioria da população não vai ao dentista, mas um preso vai ao dentista. E eles têm todos esses direitos garantidos. E aí o direito penal do inimigo é exatamente isso. Primeiro a população de bem que não comete crime, depois a pessoa que cometeu crime. E não esse inverso que acontece hoje em dia. Fazer com que a lei seja mais ágil, para que o sistema mantenha esse preso na cadeia e que seja mais ágil a prisão, tirar ele da rua, o julgamento, a condenação. Porque hoje leva muito tempo e é super burocrático. A burocracia mantém o criminoso na rua, dá tempo dele fugir se ele quiser. E solta, principalmente solta. Às vezes a polícia tem o trabalho de prender, a polícia trabalha bem e prende o criminoso. Só que o que acontece? Eles prendem, a justiça simplesmente solta. As nossas leis soltam. As nossas leis beneficiam esse criminoso. Beneficiam o crime no Brasil. Por isso que a gente tá do jeito que tá. E aí que entra uma outra questão também, que é manter o preso na cadeia. Uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão óbvia, mas que no nosso país não acontece, que é simplesmente o preso ficar preso e cumprir a pena até o final. E mais o que a gente tem? Regressão de pena, saidinha, visita íntima, muitas regalias e benefícios que esse preso, que alguém que comete crimes hediondos, principalmente, não deveria ter. E aí, o que vai acontecer no governo do Renan? Vai acabar com esses privilégios. E aí, pronto, a segurança pública vai melhorar. E é uma coisa tão óbvia, né? Qual país, qual lugar que não melhoraria se o preso ficasse na cadeia? Pronto, saiu da rua, tá na cadeia. Que crime ele vai cometer na cadeia? Não cometeria, né? Nenhum crime. Aí é só você imaginar todos os presos, o que vai acontecer daqui a uns anos? Cometeu um crime? Cadeia. Cometeu um crime? Cadeia. Pronto, vai limpando a rua. E aí a segurança melhora automaticamente. É simples assim.
Bom, essa é a minha proposta favorita. É uma das que eu mais gosto, porque eu acho que é um dos problemas que a gente mais enfrenta, é o problema de segurança pública. E eu acho que eu falei tudo. Se você concorda, se você gostou dessa ideia, se você quer conhecer mais das propostas do Partido Missão, do Renan, me segue, compartilha esse vídeo.